Senhor presidente, senhores vereadores, eu já dialoguei aqui com o líder do governo antes de entrar em pauta esse texto, e a princípio, no início da sessão, ele veio me perguntar se eu votava favorável à constituição desse consórcio. Eu disse para ele que, a princípio, sim, mas a partir de uma leitura mais atenta, eu converso a vossas excelências que eu provavelmente votarei contra, e vou explanar o motivo. A lógica do consórcio está correta. A tendência na gestão pública são os consórcios intermunicipais. Isso é uma tendência natural para que não só os municípios unidos tenham condição e peso político para reivindicar, mas sobretudo para se economizar recursos públicos. Entretanto, o texto que veio para essa casa, ele me preocupou muito. Primeiro, não só a questão da estrutura desse consórcio, quanto vai custar isso para o município de Teresópolis, que é competência nossa saber, Friburgo e Petrópolis. Eu não tinha dúvida que as despesas oriundas dessa estrutura sejam divididas em igualdade pelos três municípios. Isso é uma coisa lógica. Mas, ninguém tem dúvida, pode ser remunerado, nem relógio trabalha de graça. A estrutura, e é preciso que a sociedade saiba, são 5 cargos administrativos. Qual será a remuneração do diretor-presidente desse consórcio? Nós não temos essa resposta. Está se falando em média aqui de assessoria jurídica. Qual é o salário do procurador da Câmara de Petrópolis? Qual é o salário do procurador da Câmara de Nova Friburgo? Então, na verdade, a gente precisa... Não, o presidente do consórcio, ele vai nomear uma diretoria executiva, um mandato por 8 meses cada um. O primeiro mandatário do consórcio é o prefeito de Teresópolis. 8 meses depois, através de um rodízio, o prefeito de Petrópolis e sucessivamente o de Nova Friburgo. Mas a gente, enquanto vereador, nós precisamos saber quanto vai custar para o contribuinte isso. Se a gente sair ali, o cara, tudo bem, você votou a favor do consórcio. Mas quanto é que vai custar isso por mês no município de Teresópolis? Um escritório em Brasília, um escritório no Rio de Janeiro, ou em outro lugar, caso a Assembleia Geral defina, pelo texto que está aqui. Quanto custa isso? 150 mil para cada município? Será? A despesa com aluguel, com condomínio, com luz, com telefone, com combustível, com essa estrutura. Então são 5 cargos administrativos. Os critérios para nomeação serão discutidos no Conselho Consultivo formado por 3 membros, que também está aqui, não está claro se esses 3 membros serão remunerados ou não, ou se terão ajuda de custo ou não. Se a reunião for em Brasília, o Conselho Consultivo, como é que vai a Brasília se não for remunerado? É um de cada município. Então, nós queremos esclarecimento. Não dá para votar, não dá para assinar cheque em branco. Não dá. Quero dizer aqui que me preocupou mais ainda não só essa questão do custo para o contribuinte, mas sobretudo, pelo menos numa leitura mais, assim, eu vou me aprofundar aqui, mas numa leitura rápida, eu tive um entendimento de usurpação, inclusive, de competência dessa casa. Porque a gente delega para esse consórcio poderes amplos. Outra questão que me gera dúvida, é que a Assembleia Geral desse consórcio ela é convocada através do Diário Oficial do Estado. Por que não pode ser publicado nos diários oficiais dos 3 municípios? Para que nós, fiscalizadores, possamos saber a data da Assembleia, se quiser ir lá presenciar a Assembleia, participar da Assembleia. Por quê? Agora todos nós, além de lermos diariamente o Diário Oficial do município, nós vamos ter que também ver o Diário Oficial do Estado? Não.
São detalhes que podem ser consertados para que a transparência prevaleça e para que nós, legisladores, possamos acompanhar se vai ser publicado a Assembleia Geral do Consórcio da região serrana. Por que não publica no Diário Oficial de Teresópolis, de Petrópolis, e publica também do Estado? Mas por que não aqui? O presidente do consórcio, ele pode, através de um ato administrativo, publicado em veículo oficial de imprensa. Que veículo oficial de imprensa é esse? Qual o diário oficial? A interpretação aí, né? A hermenêutica de cada um aí. Então, diante disso, olha só, as competências do consórcio em relação à gestão associada do serviço público serão competências do consórcio intermunicipal Serra Carioca. 1. Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições, subvenções sociais ou econômicas. 2. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. 3. Caso constituído sob a forma de associação pública ou mediante previsão em contrato de programa, promover desapropriações ou instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social. Então isso é uma amplitude assim muito grande. Parece até terceirizar a gestão de uma vez por todas. Ou seja, Teresópolis, Petrópolis e Friburgo vão ter um escritório que vai comandar as prefeituras. Então isso é um assunto muito sério. Isso merecia, e aí eu tenho que concordar com o doutor Habib, isso merecia um debate na Comissão de Constituição e Justiça, uma plenária aqui para trazer, se for o caso, os representantes do Executivo para tirar essas dúvidas. Se isso custar em torno de R$100 mil para cada município, um exemplo, 5 cargos, né? Será que algum cargo desse o diretor do consórcio vai ganhar mais que o prefeito? Será? Porque aqui está falando em média. O líder do governo ele falou aqui a média do assessor jurídico. Então, só para que as pessoas saibam, é um diretor-geral administrativo, é um assessor do diretor-geral, é um consultor jurídico, é um diretor administrativo e um diretor financeiro. 5 pessoas remuneradas. Quanto custa isso para contribuir? Se eu sair ali agora e me perguntar, vereador, você votou a favor do consórcio, quanto é que vai custar isso? E a gente está sabendo que os salários dos deputados estão reajustados para R$24 mil, é isso? 26 mil, 20 mil. Será que o contribuinte de Teresópolis quer isso? Eu não estou dizendo que o salário desses servidores aqui vai ser isso. Mas nós podemos achar tudo, porque não está. Não está claro isso. Não está claro. E aí eu tenho uma preocupação, porque aqui no texto fala inclusive da política salarial desses servidores. Eu vou lhe mostrar, deixa eu só, eu destaquei aqui. Só para que todos saibam, podendo, olha só, o consórcio intermunicipal Serra Carioca, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, doravante denominado SISC, a forma associação pública com personalidade jurídica, direito público, natureza autárquica, com sede e foro provisoriamente na Avenida Feliciano Sodré, podendo ser transferida para outro local a critério dos partícipes, podendo ainda ter escritórios de representação nas cidades do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, ou onde dispuser a Assembleia Geral com a finalidade de gerenciamento e execução da política de cooperação técnica nas seguintes áreas de interesse comum. E aí, prevenção de calamidades, e aí amplia totalmente, né, para esse consórcio. E aí lá, fala na questão dos cargos, da estrutura, né? Conselho Consultivo, dos recursos humanos. Para o cumprimento da sua finalidade, o consórcio disporá de quadro de pessoal com função
com função, forma de provimento e remuneração devidamente estabelecidos. Então não é poderá não, aqui está dizendo que vai ter a remuneração, né? Devidamente estabelecidos no Estatuto. Os cargos e remunerações deverão seguir a média dos cargos equivalentes nas esferas legislativas dos municípios consorciados. E aí, ele diz aqui, num outro momento, sobre o que me fez lembrar imediatamente dos servidores públicos de Teresópolis. Os servidores públicos de Teresópolis, está aqui, do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é a instância que define os aspectos operacionais do consórcio, observadas as deliberações da Assembleia Geral, e será constituído por 3 membros. Caberá ao Conselho Consultivo a definição de critérios e requisitos necessários ao preenchimento de cargos e exercício das funções no âmbito do consórcio, assim como o estabelecimento da competente política salarial. Então já se prevê, inclusive, uma política salarial para esses servidores. Por favor, você tem 1 minuto para concluir. Tá, já vou concluir, senhor presidente. Eu só faço um apelo à mesa, porque, na verdade, isso é uma questão muito séria. Então, eu gostaria de votar a favor, gostaria mesmo de votar a favor, a partir desses esclarecimentos. Não dá para votar sem esses esclarecimentos. Eu não assino cheque em branco. Não assino. Agora, reitero, não sou contra o consórcio. Acho que a união dos municípios é uma tendência correta de gestão pública. Só que nós precisamos saber quanto é que vai custar isso. Entendeu, vereador Cleiton? Eu não estou questionando a unificação dos municípios, acho que é adequado. Mas não dá para a gente não tirar essas dúvidas. Porque, se votar do jeito que está aqui, a Assembleia do Consórcio, nós vamos ter que ficar olhando todo dia o Diário Oficial do Estado. Será que não dá para emendar aqui, botar que também tem que ser publicado no Diário Oficial dos 3 municípios? Por que não? Então, são questionamentos, presidente, que eu faço com a maior fraternidade, com tranquilidade. A gente está querendo acertar. Agora, esse texto do jeito que veio, eu confesso que no início da sessão eu falei com Vossa Excelência que votaria sem problema nenhum, né? Mas do jeito que está aqui, sem esclarecimento dessas dúvidas ou de emendas, para que torne possível o acompanhamento dessa casa, meu voto será contrário, senhor presidente. Muito obrigado.